Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um episódio muito aguardado por vocês. Nós vimos aí o engajamento que vocês tiveram nessa última caixinha de votação e estamos aqui, né, para fazer acontecer, então, o que vocês decidiram. Então vai ser o episódio 5 sobre livros, filmes e séries que tem a ver com saúde mental. Tá? Então, parabéns aí para quem votou. Conseguimos aí chegar neste episódio, então. Sim, gente, obrigada. Vocês votaram bem. Eu acho que esse foi um dos mais votados. Eu brinquei. Tinha até um Instagram de um cachorrinho, de uma cachorrinha, né, votando. Então, para ver que vocês engajaram mesmo. Vocês queriam muito esse tema. Então, nós vamos falar o que temos, porque eu e a Juliana nos empolgamos um pouco. Então, eu tô aqui, tanto que eu tô com o meu celular com a lista. Eu tô com a listinha aqui na minha tela. De coisas, porque nós fomos lembrando e colocando. Só ficou bem grande. Então, se a gente não conseguir fazer tudo em um dia só, em um podcast só, nós iremos fazer a parte 2. Tá bom? Isso. A nossa ideia é mesclar um pouquinho de livros, filmes e séries neste primeiro episódio, para não ficar, por exemplo, um episódio só de livros, porque vai ficar muito extenso o tema, né? Então a gente vai dar uma mesclada e aí, muito provavelmente, a gente vai ter uma parte 2 para finalizar essa lista, tá? Porque a gente realmente se empolgou um pouco. Sim, nos empolgamos. Então, vamos trazer essas falas aí, por enquanto. Então, vamos mesclar. Tem hora que vamos falar de filmes, tem hora que série, filmes. Os filmes não é meu forte, assim, forte de Juliana. Então, a minha parte eu acho que vai ser mais séries e livros, né? Então, vamos lá. Bora lá, pode começar, se Começando, eu vou aqui trazer o Capa Branca, que foi um dos primeiros livros que eu ganhei. É um dos primeiros livros que eu ganhei. Sim, eu li O Monge Executivo, que é bem bacana também, mas não vou trazer ele agora. Mas o Capa Branca fala sobre o Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha. Um detalhe, gente, desculpa a minha voz que eu tô com dor de garganta. Então eu vou tentar falar um pouco mais alto para tentar chegar a voz aí. Então, se eu comer palavra, me desculpa. Então, assim, o Capa Branca traz a ideia, como que é o hospital psiquiátrico e penitenciário. Porque ele conta sobre a trajetória, conta até mesmo da estação de trem, coloca uma médica específica que ele coloca lá, como ela chegava. Teve também as saídas das pessoas, né, que eram internadas. Ele era a pessoa que... se tornou a pessoa que cuidava dessas pessoas. E depois ele foi internado no hospital psiquiátrico. Então, ele consegue ver as duas partes, né? Ele consegue comentar as duas partes. Então, isso facilita um pouco a nossa ideia. Porém, tem uma questão muito importante. Tem temas sensíveis. Tem o eletrochoque. Tem pessoas, então fala da parte penitenciária. Tem sobre brigas. Eu tô tentando não dar spoiler, que eu não consigo falar as coisas sem spoiler. Então, vai ser difícil não dar spoiler hoje. Eu vou colocar lá, contém spoiler. Pra mim. Então, assim, tem vários momentos sensíveis. Então, assim, acho muito, muito legal. Tem um mapa, né, do hospital. Acho muito legal. Porém, é um tema sensível. A gente tem que ter esse alerta também, porque a gente acha que é legal ler. É legal para quem gosta do tema e não tem essa dificuldade maior com temas sensíveis. Sim. Então, essa é minha indicação, minha primeira indicação de livros. Muito bem. Bom, eu trouxe um outro livro que esse, assim, é minha indicação, mas a Rosane é fã, então, assim, as duas, né? Que é A Coragem de Ser Imperfeito, tá? É um livro que não é tão grande, é um livro mais curtinho, só que é um livro extremamente importante, um livro extremamente indicado, que a gente acaba utilizando também nas nossas sessões, porque é um livro que fala exatamente sobre a busca pela perfeição, a coragem de se arriscar, essa vulnerabilidade que a gente tenta, não quero ser vulnerável, não quero demonstrar fraqueza, e a vida, ela é isso, né? É onde a gente precisa demonstrar vulnerabilidade, a gente vive em torno de vulnerabilidade, e isso é extremamente corajoso.
Essa perfeição que a gente busca, ela não existe. Sim, Pode sim. acrescentar. Até porque, como a gente fala que é uma pesquisa feita com homens e com mulheres. Não é uma coisa direcionada somente a um público, e sim um geral. E isso se traz muito conforto para ler, porque você consegue ver momentos da sua vida ali passando. Traz uma reflexão maior. Assim, meus pacientes eu acho que é um dos primeiros livros que eu já indico para a maioria, né? Então, assim, é um livro bacana, é um livro tranquilo, não é um livro em que nós acabamos sendo cansativo, pelo menos ao meu ver. Cada um tem uma forma de pensar, uma forma de ser visto, de interpretação. Então, para mim, não é cansativo, mas é bem reflexivo. Eu acho super importante por ser, ainda assim, uma pesquisa. Sim. Eu trouxe, inclusive, um trecho que eu acho que é interessante para a gente até ter esse momento de reflexão aqui no podcast, por que não? Né? Então, vou ler para vocês esse trechinho, tá? Me apaixonar, tentar alguma coisa nova, apresentar meu novo namorado para a família, ficar grávida depois de 3 abortos, esperar o resultado de uma biópsia, fazer exercícios em público, mesmo quando eu não sei o que estou fazendo, admitir que estou com medo, voltar a uma partida depois de ter errado muitas jogadas, dizer ao meu diretor que nós não teremos como bancar a folha de pagamento para o próximo mês, demitir funcionários, apresentar um produto novo para o mundo, me impor e defender meus amigos, ser responsável, pedir perdão, ter fé. Essas ações soam como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidades é coisa de gente fraca? Voltar ao jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade. E isso é sinal de coragem. Sim. Então, verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas elas nunca são fraquezas. Elas andam juntas. Pelo contrário, a gente precisa entender a nossa vulnerabilidade para sim ter coragem e saber que somos inteiros. Sim. Não somos um ou outro, todos nós temos essa vulnerabilidade. Sim. Então entra nisso, tanto que, complementando, vendo na Netflix, tem um documentário sobre o livro. Quem não gosta de ler, né? Tem gente que se identifica, tem gente que não. É 1 hora, ele é legendado para quem não fala inglês. E é muito bacana porque ela é muito fácil de entender, ela brinca, ela coloca pontos da vida dela. E quem também me ajudou a achar isso foi a psicóloga Tâmara, que eu vi um post e eu comecei a falar sobre o livro para ela, que eu amava o livro, que o livro era perfeito. Depois nós começamos a falar sobre a série, o documentário. Então, quem não gosta de ler, tem um documentário, é 1 hora e pouquinho, se eu não me engano. Então, tem isso. Então, nós vamos trazer essa mescla também, quando uma coisa linkar com a outra, tá? Sim. Vamos lá, tô vendo aqui a minha lista, porque é muitos, aí eu quero falar de um, aí depois eu quero falar do outro, eu esqueço. Eu quero falar de todos. Eu quero falar de todos. Sobreviventes enlutados por suicídio. Tema difícil também. Vai ter temas legais, gente, vai ter temas legais, não são todos difíceis de falar. Mas eu tô tentando trazer os diferentes. Porque como a gente pensa assim, e nós falamos, eu e a Juliana já. E as pessoas que ficam depois de um acontecimento de suicídio? Então, assim, e os irmãos, e uma mãe, e amigos, como que fica? Então, esse livro aborda muito quem fica. Os enlutados por conta de um suicídio. Então, assim, tem as falas, que é muito bacana. Eu gosto quando o livro tem falas reais. Então, você consegue identificar que muitas pessoas se culpam, muitas pessoas buscam ainda assim um único motivo, pessoas que não entendem, ou pessoas que já entenderam e já aceitaram e deixaram ir. Então, é um livro que eu indico, que eu acredito que é muito bom para ler. Novamente, tem temas difíceis. É um livro fininho, é de uma autora brasileira. E ele faz total sentido, muito fácil de ler, muito fácil de compreender. E aborda uma questão que as pessoas não falam com frequência, porque todo mundo só fala do suicídio. Esquecem o pós-suicídio que acontece depois. Então,
trouxe esse livro para também diferenciar essas falas referente ao ato suicida. Muito bom. Muito obrigada. Bom, vou trazer um agora que eu gosto bastante, que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Você já assistiu? Aliás, você já leu? Não. Eu vou procurar na Amazon. Eu gostei do tema. Tá, eu vou depois, se você quiser, eu te empresto. A Amazon nos patrocine, por favor, depois dessa. Bom, é um livro que foi indicação e barra ganhei, né, da minha cunhada. É um livro que conta a história de uma menina, uma adolescente, e já no início do filme, eu tô com um filme na cabeça, no início do livro, a gente já se depara com um momento onde ela tem uma grande perda na vida dela. É bem difícil, gente, a gente não dá spoiler, viu? É muito difícil. Muito difícil. E depois desse momento já tem um corte de tempo, né? A gente já avança para a vida adulta. E na vida adulta mostra essa protagonista, né, com depressão já, onde ela traz muitos arrependimentos da vida dela, término de relacionamento, perdas da vida familiar, decisões equivocadas, enfim, tem muita coisa que aconteceu e é um momento onde ela acaba já com depressão, acaba tendo mais perdas ainda. Então, perdas de mais uma pessoa da família dela, perda de trabalho, e ela vai se sentindo cada vez mais sem esperança e sem uma razão para estar aqui. E aí, mais uma vez, né, um tema um pouquinho sensível, ela tenta cometer suicídio na casa dela, só que aí fica meio no ar, se é um sonho, o que está acontecendo, mas ela vai para um outro lugar, onde ao entrar, como se fosse um grande salão assim, é uma biblioteca, que aí é a biblioteca da meia-noite, que é exatamente o horário que ela tentou o suicídio. E aí tem muitos daqueles, não é armários, como chama? Prateleiras, né? Aquelas prateleiras de biblioteca com os livros, e cada livro ele vai trazer uma nova oportunidade. Então, se aqui eu tive uma decisão X, aqui eu tenho uma decisão Y, e ela vai ter a oportunidade de vivenciar essas oportunidades que ela teria se tivesse tomado outras escolhas na vida dela, até o final do livro, que aí é spoiler, realmente não vou contar, mas é o quanto que, mesmo em situações difíceis, a gente ainda tem uma possibilidade, sabe? De buscar outros recomeços, buscar outras histórias, e o livro é basicamente dentro disso, sabe? É claro que tá falando sobre depressão, mas isso linka com a gente na nossa vida, o quanto que às vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente acha que acabou todas as possibilidades. Né? E a gente tem possibilidades. Então o livro é muito, muito, muito legal. Uma coisa que é muito legal são K-doramas. Lá vai ela. Gente, é só dois doraminhas que eu coloquei na lista. Desculpe. E não me julguem. Eu era a pessoa que julgava, agora eu só calei minha boca. Né? Mas fala sobre temas difíceis, bacana, como eu tô linkando com o livro que eu indiquei, com o livro que a Juliana indicou, que fala sobre querer acabar com a própria vida. Então, pensar uma nova forma, né? Depois de você pensar em suicídio. Então, são 3 pessoas que têm como se fosse um aplicativo em que eles identificam como que essa pessoa está deprimida. Então, eles buscam possibilidades em que eles para melhorar a vida, para a pessoa identificar uma outra forma, para dar uma segunda chance de vida. Então, é um dorama muito bacana, chama Amanhã, onde essas pessoas conseguem fazer com que tenha uma sensibilidade de falar sobre o tema. Cada episódio é uma história, então não é uma coisa muito maçante. E tem lógico que eu tenho uma dificuldade um pouco de chorar, mas eu fiquei emocionada, de verdade. Então, é muito bacana. Então, eu vou falar rapidinho, porque assim, são vários episódios, não dá pra ficar contando vários. Então, eu fiz um resumão sobre isso. Sofri do velhinho, do senhorzinho. Então, muito difícil. Obrigada, Giovana, pela indicação, viu, querida? Giovana sempre presente. Giovana sempre presente. Vamos lá. Qual é o seu, Ju? Que aí eu tô procurando outro aqui. Pra não também ficar só na parte de suicídio.
Esse aqui já não fala de suicídio, olha que Certo, beleza. certo. Bom, é o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse livro é maravilhoso. Esse é um pouquinho maior, mas também vale super a pena. Ele conta a história de uma terapeuta, né? Então, é um livro, assim, de identificação, onde ela conta, né? Ela começa a conhecer alguns pacientes, então começa a contar esse momento ali do início da terapia, o decorrer das sessões, as evoluções, as intervenções que ela faz em sessão com esses pacientes. E para quem faz terapia, né, é um prato cheio, porque você vê realmente o outro lado da moeda. Normalmente, para quem faz terapia, a gente está aqui no nosso lar, como paciente, mas é poder ver o outro lado, né? E também conta muito sobre a história dela, então não só como terapeuta, mas como pessoa em si. Somos Então, pessoas somos pessoas, atrás obrigada. dessas câmeras. Então é muito bacana para você ter esse momento de ver o outro lado da moeda. A gente acaba tendo muitas referências de casos nossos, de coisas que acontecem na nossa vida, com o que acontece na vida desses pacientes. A gente acaba tendo esse momento de autoconhecimento também dentro do livro, então é bem bacana, parece um espelho mesmo. Então eu indico super esse livro. Sim, vamos lá. Que faz um tempo que eu assisti, aí eu resolvi assistir de novo, que é a Casa Gucci. Eu não sei se tá o título, sabe? Ah, sim, sim. Não sei se tá faltando coisa, mas faz tempo. Aí eu fiquei pensando, refletindo pra trazer alguma coisa diferente. Tem a Casa Gucci. Muito legal, né? É muito legal. Eu vou assistir. Isso é engraçado. Porque é muito legal. O que acontece? Fala sobre a marca, né? Mas, deixa eu contar. Vai desenrolar muita coisa. Então, não é sobre poder. É sobre poder, mas existem outras coisas por trás da marca. O difícil é o quê? Que teve vários cortes na série, porque não tinha como trazer toda a questão familiar. Mas tem um transtorno, quem gosta, transtorno bipolar, tem o transtorno borderline e transtorno de personalidade histriônica. Gente, maravilhoso. Então, assim, tem uma questão de posse, tem uma pessoa que deu uma morrida, né, um assassinato, tem uma cartomante, uma pessoa que manipula, mas tem outra pessoa que manipula a manipuladora, não sei se deu pra vocês entenderem. Então, assim, tem uma questão de mudança. Você conhece uma pessoa logo no começo, depois ela se mostra logo no final. Então, assim, não dá pra dar tanto spoiler, deixa eu pensar. Tem uma questão, assim, de sedução para conseguir o que quer. Então, tem essa parte de manipulação que é muito legal e que a gente não imagina que realmente tem a questão da marca. Então, tanto que parece que tem um livro, eu não encontrei o livro. Vou procurar também pra saber, porque parece que tem muito mais coisa. Mas é muito legal. Eu realmente assisti já, esqueci, lembrei, falei, não, preciso assistir de novo. Porque uma das protagonistas é a Lady Gaga, que ela faz uma das principais. Muito bacana. Gente, assista. Muito legal. Pronto, acabou a minha empolgação. Próximo. Bom, vou trazer uma série. A gente tá ficando muito no tema luto, né? De suicídio. Por isso que eu trouxe a manipulação. Mas eu vou ter que continuar nele. Esse é uma série, tá? Uma série da Netflix. Ela já não é tão recente, mas é uma série que também tem um tema muito delicado, que é Os 13 Porquês. Os 13 Porquês. Isso. Ele conta a história de uma adolescente que cometeu suicídio. O dela não foi uma tentativa, ela de fato cometeu suicídio. E ela deixa 13 fitas, aquelas fitinhas, né? Pra quem não conhece, os adolescentes aí que estiverem nos assistindo. Né, Juliana? Trintou. Trintei, galera. Só pra enfatizar. Obrigada, viu? Algumas fitas, né? Ela gravou 13 fitas, onde ela deixa cada uma dessas fitas direcionada a uma das pessoas que ela acredita que fez parte dessa decisão dela em relação ao suicídio. Que fizeram alguma coisa para ela no sentido ruim mesmo, ou que não estenderam a mão no momento que ela precisava. Então, tudo que aconteceu nessa trajetória até ela tomar a decisão, né, de cometer suicídio.
Esse é a primeira temporada, tá? Mas depois a história ela vai se desenrolando e mostrando as versões de cada um desses personagens que foram colocados como culpados. Então, se eu não me engano, são 3 temporadas. É uma série que, assim, ela é levinha? Não é muito, tá? Ela é mais pesada mesmo, assim. Mas ainda assim fala sobre suicídio, fala sobre o quanto que a gente precisa de apoio, o quanto que, voltando até um outro podcast que a gente falou sobre isso, o anterior, inclusive, sobre depressão, quem quer se matar pede ajuda sim, né? A gente precisa estar atento a esses sinais. Então é uma série que eu considero bacana nesse sentido, pra gente também estar atentos a esse tema. Porque por mais que seja delicado, infelizmente é um tema que é recorrente. Tá, vou falar de um tema mais tranquilo que as pessoas conhecem, é sobre Obrigada. ansiedade. Eu tenho. É que eu tenho um sobre antissocial, é o que eu mais leio, né? Então vou trazer um sobre ansiedade, que é o Sem Medo, tá na Netflix também. O Gucci eu não sei onde está, que eu não lembro. Né? Coloca no Google que aparece. É Sem Medo, é bem, assim, um filme bem clichê, assim, né? De um romance e tal, bem levinho, gente. Mas a gente consegue identificar muita questão ansiosa. Tanto que o filme. Não sei se é filme ou se é série. Eu acho que é filme. Eu acho. Chama Sem Medo, onde fala que como existe uma ideia. Uma parte, um spoiler. Ela tá num restaurante. E ela começa a imaginar situações conflituosas. Só que ela nem andou. Mas ela já tá imaginando que caiu isso, que fez aquilo, que aconteceu. É sofrimento. Ela já imagina tudo de ruim. Então, essa série é uma série que é um pouco mais tranquila. Dá pra assistir, né? E só que assim, é como a gente falou assim, você tem que observar esses pensamentos. É um filme onde que ele indica o quanto você nem fez nada para que você já tenha medo daquilo. Às vezes você não tem nem um repertório, você nem passou por aquilo, você já está problematizando. Tudo bem, é uma zona de conforto, ter controle sobre as coisas? Mas não tem controle sobre nada, na verdade. Não temos controle sobre nada. Então, assim, querendo ou não, a gente acaba trazendo esses pensamentos conflituosos para manter uma segurança, mas também não seguimos a vida. Aí fica tudo de uma maneira conflituosa do mesmo jeito. Então, filme, se eu não me engano é filme, chama Sem Medo. Eu assisti, foi indicação também, se eu não me engano foi indicação de paciente. Porque às vezes os pacientes também indicam pra gente, a gente assiste. Né? Tem um paciente maravilhoso. Ele indica a série pra eu fazer diagnóstico. Mas, gente, eu aprendo, é bacana. Não acho ruim, não. Maravilha. Certo. Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar o gancho da Rosane, então vou trazer também um filme indicação de uma paciente. Aí, tá vendo? Aí, ó, tá demais. Vendo? A gente tá uma maravilha. Esse tá disponível na HBO, tá, pessoal? Chama Beleza Oculta. Então, é um filme, é a história de um rapaz que nada mais, nada menos que o Will Smith. Ele entra em depressão por algumas coisas que aconteceram na vida dele, por várias coisas que vêm acontecendo. E aí ele decide, né, que ele vai começar a escrever cartas para 3 coisas, vamos dizer assim. Ele escreve cartas para a morte, para o tempo e para o amor. Isso preocupa. Preocupa os amigos dele. Fala, como assim você está escrevendo cartas para essas coisas, né? Não tem como. E aí, não vou dar spoiler do filme, mas assim, algo que parecia ser muito improvável de acontecer, realmente acontece. Essas 3 partes aí, a morte, o tempo e o amor, elas resolvem responder essas cartas. Então traz também depressão, mas também traz esse lado aí das respostas da carta. Então é um filme bem interessante, eu indico bastante. E foi indicação de uma paciente também. Eu assisti, é muito legal. Tem um outro do Will Smith, mas eu não tô lembrando o nome, que também é muito bacana. Mas eu não lembro o nome real. Os filmes do Will Smith são fantásticos. Eles são maravilhosos. Vamos lá. Tenho uma série, Eu Sou o Assassino. Então vamos falar do antissocial. Eu Sou um Assassino
qual é o diferencial? Não fala dos crimes em si, somente do crime, mas mostra, são presidiários que estão no corredor da morte. Eles contam seus crimes, só que eles contam de um jeito. Só que aí vem os policiais ou familiares da vítima e contam de outro. Então você consegue ver as duas partes. Gente, tem hora que você quer... Ai, o assassino. Você fala, você acredita real, assim, sabe? Né? Então, assim, é legal porque você consegue ver as duas, os dois momentos. E você acaba se questionando muito sobre isso. Porque, você, a primeiro momento, você fala, poxa, nossa, será que foi isso que aconteceu mesmo? Aí depois vem a família, os policiais e contam de outra forma. E cabe você a julgar quem você vai acreditar ou não. Então isso é bacana, traz os dois. Então são muitas histórias. Se eu não me engano, são 2 ou 3 temporadas. E não é tão maçante, porque são episódios pequenos. Mas é bacana que você consegue ver, porque normalmente a gente só vê um lado, a gente não vê o outro. Sim. Então auxilia aí também, vocês, o entendimento de vocês. Certo? Muito bom. Vou trazer pra gente dar uma mesclada aí nesses temas mais pesados, né? Vou trazer um desenho, né? Sim. Esse é disponível na Disney, que é o filme Encanto. Vocês acharam que era Divertidamente, né? Divertidamente não será, né, o momento ainda dele. Foi muito bom, inclusive, o 2, mas depois a gente fala sobre Divertidamente. Quero trazer o Encanto, tá? Então eu vou trazer esse porque eu acho que já tivemos aí uma visualização maior, né, do Divertidamente, tanto um quanto o 2. Então eu queria trazer para vocês um que acho que vai ser mais difícil que vocês já tenham visto, tá? Então, o Encanto, como eu falei, está disponível na plataforma da Disney. É uma história que conta em relação a uma menina, que é a protagonista, dentro dessa família dela. E todos os membros dessa família, eles possuem superpoderes, né? Quando eles chegam numa determinada idade, é onde existe como se fosse um ritual, digamos assim, e eles são contemplados com um tipo de poder. Então, seja força, seja esperteza, seja isso, seja aquilo, enfim, vários tipos de poderes. E quando chega na vez dessa menina, ela não ganha nenhum poder. E aí aquilo é visto assim, como assim, né? A única pessoa da família que não tem nenhum poder. E ela também fica muito mal, porque ela se sente inferior, né? É um filme que fala muito sobre comparação, sobre a gente aceitar diferenças. E no decorrer do filme, vai mostrando que por mais que aquelas pessoas da família dela, que têm aqueles poderes, eles também têm seus medos, têm suas incertezas, né? E isso mostra para ela que ninguém tá nesse modelo de perfeição, até linka com o livro que a gente falou. A coragem de ser perfeito. Exatamente. Porque a gente busca muito esse modelo da perfeição, mas no filme mostra que por mais que eu tenha o superpoder, eu não sou perfeita. Eu tenho meus medos, eu também tenho defeitos, eu também tenho minhas incertezas. E aí, no final das contas, acontece, também não vou tentar entrar muito em spoilers aqui, mas acontece um fato lá na família, e quem salva toda a história é a menina, pela coragem dela. Olha que incrível. Olha só, né? Então, é essa coragem, né, que a gente precisa ter para encarar, inclusive, os nossos medos, nossas incertezas. Então, é um filme bem bacana, né? Eu acho que a gente pode trazer, inclusive, para as crianças, né? Mostrar esse lado para as crianças. Mas a Disney, ela vem trazendo a maioria dos filmes, para não dizer todos, com uma temática que tem um viezinho ali pro lado do adulto, que conta ali algumas lições que são muito bacanas e que dá para encaixar na nossa vida. Então, super indicação para vocês, tá? Sim, vamos lá. Tem um livro que eu li faz pouco tempo mesmo, que chama Eu Matei Minha Querida Família. É de antissocial? É também. Mas assim, não é tão pesado, não é nada pesado. É lógico que tem morte, até mesmo porque já no título do livro aparece. Mas ainda assim, fala também sobre como ela se sente, o que aconteceu anteriormente. É um livro que é um pouco mais... não é aquela questão do assassinato, assim, logo de cara. Não. É um pouco mais tranquilo. Tanto que ela, às vezes, parece que você tá conversando com ela. Então,
é mais um modo como ela se sente, como que ela se coloca, o que aconteceu antes para ela pensar dessa forma. No final do livro tem uma reviravolta super gigante. Então não é um livro médio, né? Para quem quer saber o tamanho do livro, é médio. Mas é um livro que é muito tranquilo para ler. Como eu falei, não é um assassinatos, nossa, enormes, que nem tem alguns livros que são. Mas é um livro que você consegue refletir junto com quem está escrevendo, com a personagem, do que aconteceu. O porquê que ela matou, o porquê que ela tá matando cada um, o que ela pensou, o que ela sentiu antes, como foi a trajetória de vida dela desde criança. Então tem muito mais informação sobre a vida dela do que os assassinatos. Só que como ela mata a própria família dela, isso se torna muito gritante pra gente que assiste, que lê. Então, e essa é a minha indicação. Um pouquinho antes tem a questão de morte, de assassinato, porém, também tem outras coisas que também enfatizam, a amizade, o acreditar, o pai, a mãe, os irmãos, trabalho, como ela pensou em cada coisa. Então tem bastante coisinha assim que dá pra gente desenvolver, entender bastante. Então é um livro que dá pra ler super bem. Tá bom? É que eu não posso... Esse tem muito detalhe, então se eu falar muito, é muito spoiler também. Para lá. Bom, vou trazer uma série também. Essa vai ficar um pouco no ar, tá? Chama A Vizinha da Mulher da Janela. Sim. Tá disponível na Netflix. E no nosso Instagram. E no nosso Instagram. Para quem não sabe, inclusive, vamos reforçar. Toda sexta-feira nós temos aí o nosso Cine Essencial, onde nós indicamos algum filme, alguma série, seja de alguma temática ali relacionada a algum tema da nossa semana, seja alguma série também diferente, um filme diferente, mas a gente sempre indica para vocês terem um conteúdo diferente pro final de semana. Olha como a gente é legal. Então, sigam a gente, para quem não segue, é @psicoessencial. Nós temos aí a postagem toda sexta-feira, né? E também temos um destaque com as indicações anteriores. Então, para quem ainda não segue a gente, pode também consultar o que já foi indicado, tá? Vamos lá. Então, A Vizinha da Mulher da Janela está disponível na Netflix. É uma série, mas é uma série mais curtinha, tá? Ela conta a história de uma mulher que ela está muito deprimida já desde o início da série. Ela acaba se isolando, mas assim, se isolando total do mundo externo, porque ela está tentando lidar com a morte da filha dela, que é muito recente, e também recorrente ali a uma separação que ela está sofrendo ali com o marido. E a única coisa que ela tem como diversão, além da TV, que ela usa muito pouco, mas assim, é a janela. Então ela tá sempre com uma tacinha de vinho na mão e na janela dela, vendo o que tá acontecendo na rua, no bairro, tá ali analisando. No primeiro momento, ela acaba se identificando, ali, se sentindo atraída pelo rapaz, que é o novo vizinho. Só que depois a história muda. Através dessa janela que ela fica muito tempo ali com o seu vinhozinho e analisando o que está acontecendo, né, no mundo externo, ela presencia uma cena meio diferente, digamos assim, nessa casa desse vizinho, que é praticamente diferente com a dela, que é um assassinato. É uma jovem que acaba sendo assassinada. E aí ela chama a polícia, tem todo um contexto ali nessa parte, só que ninguém acredita na história dela, e começam a aparecer algumas evidências de que aquilo, de fato, pode não ter acontecido. E aí fica no ar, né? Aquilo ali aconteceu realmente, eles estão conseguindo camuflar isso dela, e estão jogando ela como, assim, ela é depressiva, ela tá tomando remédios, ela não tá vendo direito o que tá acontecendo, tendo alucinações. O que tá acontecendo de fato? Então, uma série, assim, que deixa bastante no ar, assim, você fica bem instigado em terminar. Eu super indico também. Sim. Então, outro sociopata. Vamos falar. Vai, Rosane. Gente, eu não tenho culpa. É dorama, sociopata, bipolar, borderline, ansiedade. Não tem culpa. Então, assim. Chama... Eu até coloquei aqui porque eu tenho um livro. Não gosto de falar mal do livro, mas eu não gostei do livro. Então, quem gosta, eu não gostei porque eu acho que enrola muito. O filme eu gosto mais, que é Precisamos Falar sobre Kevin, onde realmente você consegue identificar muitos comportamentos disfuncionais dessa pessoa, desse jovem.
onde nós não podemos colocar que ele é sociopata somente após os 18. Antes disso, é um transtorno de conduta, que chama. Então, assim, nós temos que... a gente consegue identificar isso, que não é só com pessoas fora da família, existe um conflito dentro familiar. Você consegue identificar que existem comportamentos disfuncionais muito rápido, diferente do livro. Eu tenho um livro, não, como eu falei, eu não gosto de falar sobre mal de livro, mas eu não me identifiquei, porque demora muito. Então, quem gosta desse tema, se eu não me engano, tem na Netflix, se eu não me engano, também tem. Mas é um filme onde você consegue ver a construção do personagem para chegar a um sociopata, um antissocial, para chegar no antissocial, onde você também tem temas sensíveis, porque querendo ou não, ele é adolescente, então a maioria das vítimas são pessoas que estão próximas. Então, ele tá também na escola, então você vai conseguir identificar ele na escola, você vai conseguir identificar comportamentos também na vida familiar. Então, e como que às vezes nós fechamos os olhos de algo que nós estamos vendo e também nos questionando. Será que é isso mesmo que estou vendo? Então, temos que ter essa conversa, temos que abrir os olhos, às vezes sim buscar ajuda. E nessa série mostra que realmente todo mundo ali precisava de ajuda. Então, esse filme faz esse sentido. Você consegue, é bem legal, você consegue ver a construção de comportamento do antissocial. Então, essa minha dica desse tema. Apesar que tem outros, mas não vou ficar prolongando também, porque a construção, quem tem que assistir, que tem que ver a construção aí desses temas. Muito bom. Vou indicar mais uma série também. Essa série chama Recomeço. Ela tá disponível na Netflix. É uma série que tem um viazinho ali mais romântico, né? Só que a história não é bem essa. É uma garota, né? Que ela tá fazendo um estágio. Ela vai pra, se não me engano, pra Itália. Não me engano, tá, gente? Faz tempo que eu não assisto, que eu assisti essa série. E aí lá ela conhece um rapaz, onde ela começa a sair com ele, começa a namorar com ele, só que no meio do caminho ela já tá se relacionando em forma de amizade com um outro rapaz, e aí ela começa a se apaixonar por esse amigo dela, né, que é um chefe de cozinha. E aí existe uma diferença cultural, porque ele é de um outro país, e ela é de um outro país também, e eles estão lá na Itália. Ela pelo estágio, ele por estar trabalhando como chefe de cozinha, e aí até que eles decidem ficar juntos, e aí eles vão morar perto da família dela, então tem um choquezinho cultural ali, porque a família dela acha muito estranho os tipos de comida que ele prepara, as coisas como ele lida, então tem esse choquezinho cultural, mas também tem uma trajetória ali em relação a um câncer que ele depois apresenta. Tem uma vitória para esse câncer, mas depois tem um luto. É um spoilerzinho, né, gente? Desculpa. E aí por que se chama Recomeço, né? Porque tem esse momento, né, da morte, onde ela, inclusive, eles tiveram ali uma adoção, então ela se sente completamente sozinha, com uma filha para criar, e ela precisa recomeçar a vida dela. E como fazer isso? Então até linka com os outros assuntos que a gente trouxe sobre luto. Então esse momento de quem ficou. Como que eu faço agora? Né? O que eu vou fazer a partir de então? Como que eu vou lidar com a morte do meu marido, sendo que também tem o luto da minha filha, sendo que a gente precisa continuar, mas tem a minha dor. Então é bem legal a história, uma história assim, é mais curtinha também essa série, não é tão comprida, e ela traz uma temática bem legal. Sim. Eu vou falar 2 em 1, que é o mesmo tema. Tá? Eu vou colocar aqui. Me Diga Quem Eu Sou e TAB, que é o transtorno bipolar. Os dois falam de trajetórias de pessoas. Eu gosto mais do TAB do que do Me Diga Quem Eu Sou, mas os dois têm a mesma proposta, que é isso, é mostrar o período de mania, o período de depressão, como conseguir. Eu vou falar um pouco mais do TAB, porque eu acho ele mais detalhado.
ele já começa novamente, trazendo uma construção, onde, como aquela criança, você consegue ver a construção daquela criança, ela na escola, ela na parte da adolescência, ela tendo manias, ela tendo a parte depressiva, os pais dando esse apoio ou não, né? Também tem a trajetória dela de vida. Vou falar que ela é médica, porque logo no começo eu falo. Então, a trajetória de vida como médica, quais foram as dificuldades que ela teve por ser médica, e detalha muito a parte de mania, quem gosta do tema. Então, põe muito a parte de mania. Fala sobre medicação, que ela começou a tomar o lítio. Então, é um livro muito completo referente a transtorno bipolar e a uma autobiografia. Então, isso facilita muito por conta dos detalhes. Então, isso fez todo sentido quando eu li, e quando eu comecei a ler mais sobre o transtorno bipolar, e um desses livros foi um destaque para ver o detalhe. Então, não que você consegue ver que existe uma trajetória que você consegue fazer as coisas mesmo com o transtorno, que você identifica que você não é o transtorno. Você tem um transtorno, mas você não é o transtorno como completo. Mas, lógico, tem a ideia de não tomar a medicação, tem quais foram os prejuízos. Não fazer terapia, quais foram os prejuízos. Correr do psiquiatra, quais foram os prejuízos. Por isso que eu falo, é um livro muito completo. Quem quer ler sobre transtorno bipolar e gosta dessa temática. Então, esse é um um dos livros, mas eu vou repetir porque são 2, tá? Tab, que é a trajetória de uma menina com transtorno bipolar, mas é só colocar Tab, T-A-B, que já consegue buscar. E tem Me Diga Quem Eu Sou, que também só que não tem tantos detalhes como Tab. Tá bom? Vamos falar também sobre a parte limitar? Chegamos. Pode ser. Aí é a sua parte. Apesar que eu assisti o filme. É um filme, como a Rô já mencionou, chama Nossa, O Mínimo pra atropelei. Viver. Imagina! Chama O Mínimo pra Viver, ele tá disponível na Netflix também. Vamos ver que a maioria é da Netflix aqui, né, gente? Mas temos outros. É uma jovem de 20 anos, né, com anorexia, e ela é, digamos assim, internada em um local que não é bem um hospital, é mais uma casa, mais uma clínica, assim, vocês precisam assistir para entender, com outros pacientes também com transtornos alimentares, mas cada um no seu, né? Só que tu foca muito a história nela, na menina que tem anorexia. Então mostra as dificuldades que ela vem enfrentando, motivos que acabaram levando a isso, a dificuldade, né, da pessoa para conseguir sair, o momento da terapia também, essa rejeição desse momento da terapia, inclusive, a lidar com outras pessoas, tem a família também no meio disso. Então, é um filme, mas é um filme que tem uma temática de anorexia, da parte de transtorno alimentar, que é bem legal, que mostra mesmo, né, o transtorno em si, e também o lado da pessoa, né, o que ela tá passando, qual que é o sofrimento, a família no meio disso. Então também é bem legal esse filme. Sim. Vou trazer, né, de novo, não vou trazer a parte do borderline, transtorno de borderline. A garota interrompida que na verdade você consegue identificar outros transtornos por conta que passa no hospital psiquiátrico. Então você consegue ver pessoas com esquizofrenia, você consegue ver pessoas com borderline, tem a questão também de não comer, né, da questão alimentar. Então é um filme onde você consegue observar vários transtornos. São 2 pessoas que são as principais, e como elas evoluem também. Esse é um filme também um pouco sensível, porque passa no hospital psiquiátrico. Então, sim, tem a parte de suicídio, eletrochoque, abordam muito essas partes da vida, vamos dizer assim, que existiam antes. Hoje eu não sei como está essa parte que eu, né? Depois que eu já ia entrar em outro livro. Então, assim, é essa questão, né?
o quanto que é sensível, o quanto essas pessoas sofrem, o quanto elas querem sair daquele lugar, e parece que não passa a hora, parece que não vai, e aí acaba tendo uma amizade entre as meninas, para que elas consigam se acolher, para que elas consigam ter o entendimento, mas também se torna prejudicial. Porque se a gente pensar, existe o transtorno borderline que tem aquela necessidade de não é de atenção, mas você se sente tão abaixo das pessoas que você acaba percebendo que precisa de mais atenção. Então fica nesse... Ai, como que eu posso dizer? Desses altos e baixos. Então, existe sim essa possibilidade. É um filme bacana de assistir, mas tem, como eu falei, tem a parte mais sensível. Não tem como dizer que não. Tá? Vou trazer também agora 2 filmes, fazer 2 em 1, que é o Divertidamente, né? Não tem como a gente falar de filmes com essa temática e não trazer. Vou trazer, assim, de uma forma bem sucinta, porque a gente tem um post no nosso Instagram, que é @psicoessencial. Então, lá a gente vai trazer um pouco dessa nossa visão aí da psicologia dentro do Divertidamente 2. Mas vou contar um pouquinho aqui para vocês sobre os filmes, tá? Mas quem quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, temos um post lá na nossa página, tá? Então, o Divertidamente 1 está disponível na Disney, para quem quiser assistir. Pelo que eu tenho visto, acho que as pessoas têm buscado mais o 2, porque é uma coisa mais recente, mas o 1, assim, teve uma visualização legal, mas abaixo do que o Divertidamente 2. Então, se você assistiu o 2 no cinema, que está disponível no cinema, vai lá na Disney e assiste o 1, porque ele também vale muito a pena, tá? E é um complemento um do outro. Então, o 1 e o 2 vão contar a história da Riley, só que no 1 ele vai ficar nas emoções básicas e vai mostrar a importância das emoções básicas, onde ali a alegria é a líder, né? Mas a gente não vive só de alegria, a gente vive também de medo, de tristeza, né? De outras emoções básicas. Então, esse primeiro filme vai falar muito sobre as emoções básicas, tá? E no Divertidamente 2, aí a gente, é o momento que a Riley tá entrando na puberdade, então sendo assim, mais delicado, né? Que todo mundo aqui já enfrentou. E é onde a gente começa a ter emoções mais complexas. E nós temos a nossa tão querida, falada e etc., ansiedade. Então, ela nem é uma vilã, se a gente for avaliar, né? Ela tenta muito ajudar, no final das contas. Até demais. Aí acaba dando uma atrapalhadinha ali, né? Quando a gente tá falando de um excesso dela. Mas assistam o filme, porque realmente vale muito a pena. Tem uma temática bem legal. A gente utiliza muito, inclusive, em sessões para psicoeducar os nossos pacientes. Então, vai falar no 2 mais voltado ali pro lado da ansiedade, uma crise de ansiedade, do quanto que os nossos pensamentos ali de futuro, né, também acabam atrapalhando um pouco a gente agora, né? Então, são 2 filmes que ajudam bastante e que são desenhos. Então, é bem levinho de assistir, é bem gostoso, mas é super legal, a história traz bastante conteúdo. E uma coisa que a gente tem que pontuar sobre o Divertidamente. Não, a gente percebe que as pessoas só falam da ansiedade. Existem outras emoções e, às vezes, pelo que as outras emoções fizeram, gerou as demais. Porque como a gente tem as emoções primárias. Então, nós esquecemos qual que é o papel da felicidade, qual que é o papel da tristeza. Não podemos ser só felizes, então sim, temos que passar por momentos difíceis. Sim. Então, isso se traz muito e as pessoas só estão focando na ansiedade. Existem outras emoções ali e às vezes o que desencadeou a ansiedade também é referente a uma emoção primária que gerou isso também. Sim. Então, a gente precisa identificar isso. Né? Porque eu estou vendo o povo, eu me identifiquei com a ansiedade, me identifiquei. E o resto? Né? Não, mas me representa a ansiedade. Tanto que teve lá na caixinha de perguntas, eu falei que eu me identifiquei com a raiva, porque eu não tenho paciência. Foi eu, Juliana e Giovana assistir, né, o filme. E na hora lá, teve uma hora que a Juliana falou, nossa, é muito você. A Giovana falou, é muito você essa raiva. Eu falo,
Aí eu fiquei, tá bom, muito obrigada. Mas eu já peguei pra mim. Porque às vezes eu não tenho paciência. Então, tive uma identificação. Então, por isso que é legal vocês assistirem o 1 também, tá? Não ficarem só com o 2, porque a gente precisa entender esse lado das emoções primárias. Sim, até porque a gente precisa identificar qual é a função de cada uma. Nós não sentimos à toa. Nós temos, sim... Isso seria até para outro tema de outro podcast, mas nós temos, sim, as funções. Elas não estão lá só por estar, só por existirem. Cada uma tem uma função. Cada um tem o que cada uma representa. E a gente muitas vezes se torna tão emocional que a gente esquece que tem uma representação, né, do ambiente, do comportamento, até mesmo do autoconhecimento. E as pessoas estão esquecendo disso. É verdade. Então, sentir sim, mas trazer para o lado racional também. Porque não adianta só sentir, que a gente às vezes também não muda nada. Nós temos que sentir e resolver. Cada um com o seu tempo, cada um na forma que você... Cada um com o seu tempo, mas só sentir não dá. Porque senão, como que a gente vai... como vamos tomar decisões, como vamos seguir, também não dá. Então, entenda as funções. Assista o filme e se pergunte qual é a função de cada um. Que é educativo. Terminei, dei uma desabafada. Deu uma desabafada? Todo podcast eu acho que eu dou uma desabafada. Dá tempo da gente falar mais algum? Assim, já deu um bom tempo de podcast. Eu tava dando uma olhada aqui, tem bastante ainda pra falar. Então, assim, praticamente já deu um tempão. Se vocês quiserem parte 2, por favor, comente. Que a gente faz sem nenhum problema. Sim, tem vários aqui. Tema é o que não falta, galera. Então, tragam. Até mesmo podemos fazer um específico, que nem a questão do alimentar, que tem outras, tem, né, a depressão, a ansiedade, outra coisa. Temos também os livros mais didáticos, que um deles é Lidando com a Ansiedade, tá aqui na minha frente. Então, também tem livros didáticos. É que a gente teve que separar, porque são muitas coisas, né? E mais um Doraminha que não deu tempo de falar. É isso. Bom, pessoal, vocês viram que a gente, quando vocês pedem, a gente faz e se dedica, tá? Então, nós temos uma lista, né, que a gente não vai conseguir trazer todos eles aqui hoje, porque senão ia ficar muito longo para vocês e acaba também ficando um pouco cansativo. Então, a gente vai fazer parte 1 e vocês... Eu acredito, né, Rosana, que eles vão querer parte 2, então vocês comentam aí que vocês querem parte 2, Sim. Que aí a gente já faz um segundo episódio para vocês com essas demais indicações, tá? E, reforçando, segue a gente no Instagram, @psicoessencial. Certo. E a gente, não sei, eu e a Juliana, sei que a gente conversou, porque eu e a Juliana tem um grupo, né? Se a gente vai liberar, se nós vamos liberar a lista de conteúdo, né? Então, sim. Em algum momento, né? Em algum momento da nossa vida, a parte 2, né? A gente libera. Nós liberamos, tá? Que aí vocês podem consultar lá também. Tá? Só não podemos liberar, né, livros em PDF, porque podemos ser presas por falsificação. Não pode. Então, só vai ter o nomezinho lá, tudo certinho, pra vocês buscarem. Tá bom? Então, gente, muito obrigada por mais uma vez separar esse tempo pra nos ouvir. Tá bom? E desculpem a voz mais uma vez. Tá? Compartilhem também com amigos no Instagram de vocês. O pessoal também conseguir ter acesso a essas informações. Já ajuda bastante, né? Tanto a gente com essa divulgação, quanto também os amiguinhos, né? Para terem acesso a essa lista tão completa, tão recheada, tão maravilhosa que a gente está trazendo para vocês. E quem não assistiu ainda, nós temos outros temas já publicados também que agregam bastante para vocês. Então, corram lá e assistam. Sim, por favor. Então, obrigada mais uma vez e até o próximo podcast. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.